Eu gostava de começar por abrir brevemente agradecendo imenso a presença de todos vós. Sei que terão uma agenda seguramente cheia neste dia e, portanto, é muito importante para a CPLP poder contar com a vossa presença aí desse lado, para que possamos partilhar um bocadinho aquilo que se passa entre os nossos Estados-membros neste âmbito e, acima de tudo, assinalar uma data que é muito importante para a CPLP, muito importante para todos nós e para o nosso mundo, particularmente num contexto, numa conjuntura que sabemos que tem trazido enormes constrangimentos, nomeadamente nestas matérias, e já ouvimos hoje nos órgãos de comunicação a percepção que quer o Unicef, quer a OIT nos trazem sobre estas matérias e os receios de que o advento desta pandemia tenha provocado um retrocesso nos progressos que todos os Estados-membros da CPLP e que o mundo como um todo tinha conseguido ao longo destas últimas 2 décadas. E também fica a intervenção do Papa, que há 2 dias atrás também se pronunciou sobre esta matéria de forma bastante preocupada. Nós, em termos de Secretariado Executivo da CPLP, temos um enorme gosto de, a cada ano, nos associarmos ao escritório da OIT em Lisboa. Este ano de 2020 assinala o 10º ano consecutivo em que fazemos uma campanha conjunta, o que é bastante relevante para o progresso desta matéria, pelo menos para a sua visibilidade no contexto dos nossos Estados-membros. Eu gostaria de, em primeiro lugar, em nome do escritório da OIT Lisboa, gostava de elogiar a organização oportuna deste evento, bem como transmitir os nossos agradecimentos ao Secretariado Executivo da CPLP pelo convite que nos foi dirigido. Queria também sublinhar a importância que esta parceria que temos com o Secretariado Executivo da CPLP e a sua já longa história manifesta-se sempre de uma forma vigorosa e neste tema específico do trabalho infantil há como que um renovar entusiasmado que envolve todos de uma forma muito particular, e é graças ao esforço conjunto de todos os parceiros envolvidos neste combate que têm sido conseguidos progressos notáveis nas últimas 2 décadas, desde logo quando analisamos que desde o ano 2000 até ao presente momento, cerca de 94 milhões de crianças saíram da situação de trabalho infantil. Contudo, este momento em particular e este esforço que foi sendo feito pode agora estar ameaçado atendendo àquilo que é divulgado pelo relatório conjunto da OIT e Unicef, que foi preparado para este e apresentado neste dia. A questão da evolução rápida do Covid e o impacto que tem tido nas vidas das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente daquelas que dependem da economia informal, pode colocar muitas das pessoas numa situação de desemprego e de pobreza. E este facto representa um enorme desafio para as crianças, em particular devido à potencial perda de rendimentos dos agregados, às doenças de familiares e à interrupção da escola. Aliás, as evidências mostram que o trabalho infantil está a aumentar à medida que as escolas fecham durante a pandemia e atualmente cerca de 1.000 milhões de alunos e alunas em mais de 130 países está a ser afetado pelo encerramento temporário de escolas. Por outro lado, a questão das desigualdades de género também nos preocupa, uma vez que podem se tornar mais agudas com as meninas particularmente vulneráveis,
à questão da exploração na agricultura ou mesmo no trabalho doméstico. E neste particular há estudos que mostram que um aumento de um ponto percentual na pobreza leva a um aumento de pelo menos 0,7% no trabalho infantil em certos países. Ora, isto significa que as crianças que estão já numa situação de trabalho infantil correm um risco acrescido de ter que trabalhar sob formas de trabalho mais ocultas, perigosas, durante mais horas ou em piores condições. Por outro lado, esta situação pode representar a longo prazo um maior risco de pobreza intergeracional, nomeadamente como resultado da impossibilidade das crianças terem acesso à educação de qualidade, a serviços de proteção social ou ainda as suas famílias, as famílias mais pobres, terem menor acesso ao crédito. E é por este motivo que a campanha deste ano, promovida pela OIT e pela CPLP, segue de perto a atualidade mundial e foi escolhido o tema da Covid-19, proteger as crianças do trabalho infantil, agora mais do que nunca. Ou seja, esta campanha sublinha a necessidade de fortalecermos parcerias, tanto a nível internacional, nacional, como a nível regional ou local. É por isso que na OIT estamos certos que a vossa intervenção, a intervenção de todos nós, o vosso empenho tem contribuído, e desta vez não será exceção, para minimizar o risco das crianças de se verem confrontadas com a situação de trabalho infantil. E deste modo queremos acreditar que é possível alcançar a meta 8.7 dos ODS, de acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. Por este motivo, aproveito a oportunidade para agradecer a vossa ação, manifestar a total disponibilidade da OIT para o apoio que for considerado necessário e aproveito ainda para deixar algumas sugestões, algumas notas, e que são apenas 3. A primeira sugestão prende-se com a leitura do relatório conjunto da OIT e da Unicef, que foi divulgado hoje e que tem por título Covid-19 and Child Labor, a Time of Crisis, a Time to Act. E este relatório é muito interessante, é recente, é curto, é muito bom, seria muito bom que pudessem aceder a ele. A segunda sugestão prende-se com um debate de alto nível que terá lugar hoje, pelas 15h30, hora de Portugal continental, e que contará com a participação de várias individualidades da OIT, Unicef e de outras entidades envolvidas nesta temática. Por fim, queria sublinhar o facto de o próximo ano, 2021, ter uma relevância para todos nós, por ser o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, como há pouco já foi referido, e atendendo ao mandato da OIT para assumir a responsabilidade de liderança das ações que irão ter lugar ao longo do ano, desejo que tão breve quanto possível possamos estar todos reunidos para concertar ideias, para que haja uma participação plena neste ano que se avizinha. Portanto, queria agradecer-vos a todos e desejar um ótimo trabalho. Muito obrigado. Cabo Verde tem um quadro jurídico que protege as crianças. Já ratificou as várias convenções da OIT que dão proteção às crianças. A Constituição também dá proteção às crianças. Tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas, tem o Código de Conduta
de proteção das crianças contra a exploração sexual em viagens e turismos, dentre outros instrumentos que dão proteção às crianças. O combate ao trabalho infantil e todas as formas de exploração das crianças está sempre na agenda do Governo. A Inspeção-Geral do Trabalho, durante as visitas inspectivas, tem sempre essa preocupação de verificar possíveis casos de trabalho infantil. E em parceria com o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente, todos os anos realizamos um leque de atividades com forma de sensibilizar a sociedade em geral, as famílias em particular, as crianças, os estudantes, as entidades empregadoras para a prevenção contra o trabalho infantil. Infelizmente, este ano, dadas as circunstâncias, vamos limitar a fazer algumas atividades de promoção nas rádios, televisão, distribuição de cartazes e todo o material informativo que diz respeito ao tema. Face ao momento atual, o Governo de Cabo Verde adotou algumas medidas, nomeadamente no regime excepcional de layoff, que permite aos trabalhadores que ficaram nessa situação obter um rendimento de 70%, pago pelo 30% pelo Instituto da Segurança Social e também pela entidade empregadora. Tomou outras medidas, nomeadamente o rendimento social de inclusão, o rendimento solidário obrigatório, por forma a permitir as famílias terem algum rendimento. Porque, como disse o representante da OIT, a perda de rendimento tem consequências para as crianças. E as famílias têm a tendência de procurar outras alternativas de rendimento que podem envolver as crianças, nomeadamente no setor agrícola, no comércio informal, a mendigar nas ruas, etc. E temos que evitar tudo isso. Portanto, todos juntos, a sociedade em geral, as ONGs, as instituições públicas, temos de juntar para que possamos debelar esse problema, principalmente nesta era da pandemia que todos os países estão a viver, infelizmente. O conjunto das visitas inspectivas que tem vindo a desenvolver não tem detectado situações de trabalho infantil, ou as situações que detecta são meramente residuais. Agora, é uma situação que nos preocupa realmente o facto deste impacto na economia, não é? E na quebra de rendimentos das famílias. Como sabem, nós temos muitas empresas em situação de layoff, que acresce a circunstâncias do encerramento das escolas. Portanto, é um contexto que nos preocupa, que devemos estar alerta para o mesmo, não é? Considerando os estudos que indicam que realmente um aumento da pobreza, ou seja, da quebra de rendimentos, poderá potenciar trabalho infantil, mas no caso de Portugal nós não temos encontrado essa situação. Agora temos que estar alerta e trabalhar todos em conjunto e também com os parceiros sociais e as ONGs, no sentido de tentar perceber como é que a situação está a evoluir. Eu não creio que, enfim, não creio que essa situação possa despolutar. Nós já tivemos uma crise, como sabem, há uns anos atrás, e não houve esse aumento do trabalho infantil. Apesar de tudo, as escolas estão muito atentas a estas circunstâncias e até à presente data não temos detectado essas situações. Agora, estamos alerta no sentido de tentar perceber como é que a situação está a evoluir no terreno. Relativamente às iniciativas que nós desenvolvemos no sentido de assinalar o dia, portanto, agradecemos os materiais que nos foram enviados, temos os materiais no nosso site. E, enfim, estamos a prestar também informação relativamente a esta circunstância e este fenómeno, no sentido dos parceiros estarem alerta e qualquer circunstância que possa existir ou qualquer sinal que possa existir que realmente este fenómeno eventualmente possa desenvolver-se, estaremos com certeza alerta para em conjunto desenvolvermos as ações necessárias para o combater. Muito obrigada. Mais uma vez por esse encontro de amabilidade a nível de CPLP sobre o trabalho infantil. É para dizer que nesse tempo de Covid
estamos a trabalhar intensamente no que diz respeito ao trabalho infantil. E também, a Guiné-Bissau, estamos a ter em conta consideração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo em conta essa situação de escravidão, de servidão, de mendicidade e da outra situação. Para dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta Africana de Direitos Humanos e do Povo e a Convenção de Direitos da Criança e a Convenção do OIT, nós sabemos 182 e 138 ratificados pela Guiné-Bissau, importa igualmente frisarmos que essa Declaração Universal, conforme como está no ponto 2 do artigo 29 da Constituição da República, que possa citar aqui nesse momento que Constituição é constitucionalmente legal relativo aos direitos fundamentais, que deve ser interpretado em harmonia com a Declaração dos Direitos Humanos. Quer dizer, a nossa Convenção, os direitos humanos com a nossa Constituição está harmonizado no que diz respeito a essa prática. Então, neste termo, como eu acabei de dizer, eu quero levar mais uma vez que a Guiné-Bissau, apesar de não dispõe de uma lei especial que regula juridicamente esse crime de trabalho perigoso e trabalho proibido à criança, mas na lei que eu acabei de citar, está em grosso modo a proibição e utilização das crianças nos trabalhos perigosos. Essas leis são Lei Geral de Trabalho, Código de Trabalho, que está a ser aprovado na Assembleia Nacional Popular, Lei da Violência Doméstica, Lei sobre Tráfico de Menores, Código Penal, e em curso a elaboração de Código de Proteção de Menores, que está a ser afinado. Também para falar que na Guiné-Bissau, dentro da nossa lei, está claro que a criança não pode trabalhar, criança menos de 14 anos de idade. Isso é crime. Por quê? Porque no nosso trabalho de dia a dia nós estamos a divulgar, sensibilizar, fazer trabalhos para mudança de comportamento ainda da sociedade e depois encarecer a educação. Para dizer que trabalho infantil na Guiné-Bissau está, como nós tínhamos alistado o trabalhos perigosos que está dentro da Assembleia Nacional Popular para sua validação, que até agora está a ser verificado, são esses trabalhos perigosos, são estes trabalhos prestados na alta temperatura, trabalhos prestados nas condições de ruídos e vibração, armazenamento de gases e de materiais inflamáveis, também máquinas de elevação de pesos, trabalhos de instalações elétricas e também muitos outros trabalhos postos em riscos e traumas e na cabeça das crianças. E trabalho também de riscos de queimaduras profundas e outros tipos de trabalhos que nós citamos, que nós elencamos como o trabalho perigoso da criança. Para falar também que o tipo de trabalho que essas crianças são envolvidas aqui em Guiné-Bissau são colheitas de castanhas de caju, a mendicidade, a vulnerabilidade da criança no que diz respeito à venda ambulatório e atividades de pesca e de agricultura. Mas nessa dinâmica, em relação ao combate de coronavírus, nós estamos a fazer um trabalho de recolha dessas crianças com forças das autoridades nacionais e competentes para retirar essas crianças na rua e nas vendas, ambulatório, na mendicidade e próprio nas recolhas de castanhas de caju,
nesse momento, para evitar a aglomeração das crianças nesses locais. Estamos a organizar com ONGs, sindicatos e também próprios trabalhadores para podermos tirar as crianças e autoridades tirar as crianças na rua. Quando tiramos a criança, albergamos num sítio bem seguro, depois fazemos a reintegração das crianças nas suas famílias de origem, porque na maioria saem de região para central, para aqui dentro da zona urbana. Então, estamos a fazer reintegração dessas crianças dentro das suas famílias, mas com as medidas claras de prevenção e de proteção de coronavírus, no que diz respeito a ensinamento de saúde e também das pessoas envolvidas nesse combate, como distribuição de baldes de lavagem de mãos com lixívia e sabão e também sensibilizar familiares de que a criança nesse momento, desde nunca, é que tem que ser protegida para não apanhar, ser contaminado de essa doença que é muito perigosa. E riscos de trabalho infantil que eu queria falar desde outrora é a vulnerabilidade da criança, violência, tráfico de doenças e prostituição e contato com drogas e também álcool. Até essa situação possa levar a criança à morte. Para mencionar aqui as instituições vocacionadas que trabalham no combate de trabalho infantil, são, como vocês sabem, a Comissão Nacional para Combate ao Trabalho Infantil, Instituto da Mulher e Criança, Tribunal de Família e Menores, ONGs e sindicatos de empregadores e trabalhadores, Comissão Especializada de ANP, que facilita na apresentação e validação das leis, das convenções e de outros tratados, e também Brigada de Menores da Polícia Judiciária e o Parlamento Infantil. Temos um Comitê Nacional de Práticas Nefastas que previne essas práticas nefastas na nossa comunidade. Essas práticas nefastas que são trabalho infantil, mendicidade e outras práticas de fanado da mulher, decisão feminina e também outras práticas seculares. Liga Direitos Humanos, Observadores de Direitos Humanos e Casa de Direitos. Essas são instituições que trabalham nesse domínio afincadamente, conjuntamente conosco, tanto o governo como a sociedade civil, para poder eliminar o trabalho infantil aqui na Guiné-Bissau. Como políticas e programas existentes, temos política da proteção integrada da criança, que acabamos de validar, e temos o último plano sobre trabalho infantil que expirou. O plano essa que a OIT financiava nos anos 2011 e 2012, desde então até agora a OIT não está aqui em Guiné-Bissau como uma instituição existente. Então, temos também a existência de um Plano Nacional de Prevenção de Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, um plano de bolsa de excelência para rapazes e raparigas vítimas de violência e plano de advocacy para o mesmo. Também temos um plano de abuso e exploração sexual, de combate ao abuso e exploração sexual, aliás, uma estratégia nacional para abandono daquelas práticas que nós dizemos práticas nefastas na saúde das crianças. Para sublinhar ou para terminar, eu tenho aqui alguns dados estatísticos. Por quê? Porque não queria avançar com dados estatísticos, que estão ultrapassados. Estamos a terminar o Mix 6, onde temos os dados mais recentes, que eu não tinha acesso. Por causa do coronavírus, fecharam algumas instituições, as pessoas não estão a trabalhar. Mas acabaram de trazer alguns dados aqui. Agora, eu posso depois enviar ou mandar esses dados, dados mais recentes que eu posso
partilhar convosco mais tarde. Por isso, muito obrigada. Bom dia, agradecimiento de parte de la Guinea Ecuatorial por la partida de información a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Na Guinea Ecuatorial, como Estado miembro de la CPLP, años atrás nos comenzamos a trabajar conjuntamente con la CPLP en cuadro cooperativo técnico en materia de trabajo infantil. Desde 2017, el Ministerio del Trabajo está trabajando para consolidar estudio previo sobre la situación real del trabajo infantil en la Guinea Ecuatorial. En este cuadro, al día de hoy, en el 2020, por la situación de COVID-19, todo el mundo está a conocimiento de implicación de esta pandemia en toda la sociedad mundial, específicamente africana. Guinea Ecuatorial adoptó una decisión por decreto en el mes de marzo del presente año, donde prohibía, suspendía la asistencia de la crianza, de toda crianza, todo sistema escolar desde el mes de marzo, suspensión hasta ahora. Situación por adoptar mecanismos de prevención efectiva de contaminación, posible contaminación de COVID-19 entre escolares. Esta acción ha ayudado al gobierno de la Guinea Ecuatorial a prevenir la contaminación entre escolares. Todo año escolar 2019-2020 va a ser convalidado y se va a consolidar para el año 2020-2021. Por lo tanto, en este año, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social va a dar lectura hoy a un mensaje a la nación de la Guinea Ecuatorial sobre la postura del gobierno frente a la situación de los niños, de las crianzas durante y después de la pandemia. Porque Guinea Ecuatorial, el gobierno tiene conciencia de que la pandemia COVID-19 vino para quedarse en nuestra sociedad, por lo tanto es mejor adoptar mecanismos para afrontar este desafío dentro de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, esto es lo que principalmente puedo compartir con los amigos de la CPLP, señalar que muy pronto el Programa Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil en Guinea Ecuatorial va a ser lanzado por el Ministerio de Trabajo al gobierno para que pueda ser aprobado e implementado en Guinea Ecuatorial. Mis disculpas por mi portugués. Yo estoy aprendiendo poco a poco portugués desde el curso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Obrigado, muito obrigado. Relativo à questão de Covid, sabe como é que é isso? Eu poderia começar por questões diversas, não de intervenções demais. Gostaria também de saudar aqui que estão a nos escutar, por essas dificuldades de conseguir, a partir do móvel e do computador, fazer alguma conexão atualizada. Mas não deixando tudo isso relativo ao Covid, temos estado com algumas preocupações.
situações essas porque as crianças, digamos, confinadas no ambiente familiar, de momento há digamos, uma ignorância por parte das pessoas em relação à doença e uma outra família tem estado a aproveitar a atividade das crianças em casa para apoiar com algumas atividades domésticas e alguns outros tipos de trabalho que alguns não são convenientes. Mas nós, no âmbito da proteção social, alguns projetos com outros parceiros, teve estado, por exemplo, com o Banco Mundial, Programa Família Vulnerável. O objetivo do programa tem as suas condicionalidades para que seja aquelas famílias onde o agregado de áreas menores e que os menores estejam inseridos no sistema escolar, obrigatoriamente, e com uma porcentagem de 80% de frequência. E em relação ao programa Família, nós estamos a tentar acompanhar esse grupo de criança para que essas famílias possam fazer com que as suas crianças permaneçam mais tempo no sistema escolar. E que uma outra família que ainda insista em que a criança tem que contribuir com alguma atividade para aumentar a renda, em parceria com o Ministério da Educação, o programa Família, dentro das suas condicionalidades, que na sua vez vocês também vão poder resolver esse programa do Banco Mundial com alguns países da língua portuguesa. Nós temos estado a fazer esse trabalho para acompanhar e tentar ver como é que fazemos com que essas famílias de baixo nível de escolaridade também entendam a importância das crianças ir à escola e não fazer trabalho que possa dar algum rendimento. Com outros parceiros ainda no âmbito do Covid, no caso do Unicef, nós temos estado a fazer um outro trabalho, que é um certo acompanhamento para algumas dessas famílias que estão nesse momento confinadas e preocupados um pouco com a questão do aumento da violência doméstica. Então, a proteção social, a equipa está a trabalhar com essas famílias que foram afetadas pelo Covid e que estão confinadas, trabalhar concretamente com a sua criança e com os seus responsáveis familiares. Não sei como é que nós, no fundo, estamos a pensar como entrar nessa família, mas não temos ainda essas estruturas. O Ministério está ainda a estudar como é que nós fazemos isso e todo o nosso contato tem sido mais profundo para conhecer qual é a situação dessas crianças nesse ambiente familiar. Porque quando se pede confinamento, tem que se ter essas condições para permanecer nesse ambiente confinado. Portanto, tem sido uma outra dificuldade e há famílias que têm um baixo rendimento e que acham que devem enviar a criança para ajudar a aumentar essa renda e a dificuldade financeira atualmente é outra para toda a estrutura familiar do nosso país. Não sei se há alguma outras questões mais concretas, se eu posso ir avançando. Não sei se estou Sim, pode, sim, estamos a ouvir bem, pode avançar. Pode ir avançando, estamos a ouvir muito bem. Eu já não estou ouvindo tão bem, mas pronto. Posso continuar? Pode continuar, à vontade. Ok, obrigado. Então, no ano do Banco Mundial, definitivamente é o que eu já tinha falado atrás, junto ao Unicef, nós temos estado a fazer esses pequenos trabalhos nessas famílias que estão confinadas, conhecer a situação, ver o que podemos ajudar com o apoio que o Unicef nos deu, o apoio psicossocial. Há uma psicóloga que está a trabalhar conosco e que nos dá, no fundo, as ferramentas necessárias de como conversar com aquelas crianças no ambiente familiar. E também estamos a fazer um outro trabalho que é a questão da sinalização de crianças na rua neste momento por essa situação do Covid. Crianças que nós sabemos que muitas vezes, por não encontrar um ambiente familiar com uma certa estabilidade, ainda insistem
mesmo que haja essa obrigatoriedade de permanecer em sua casa, mas continuam muitas vezes dialogando pela rua. E nós, no fundo, estamos a procurar trabalhar a nível dos distritos do país, onde elas estão, como elas estão e como é que poderíamos, no fundo, ultrapassar essa situação nesse momento para que elas permanecessem em um ambiente familiar. Em relação à proteção, em relação à violência que nós estamos seguro, posso dizer que isso tende a aumentar. Tende a aumentar porque os pais estão muito mais perto com os filhos e os filhos, com certeza, estão a se sentir muito fechados. O ambiente não é o mesmo e para a nossa estrutura africana as pessoas gostam mais de estar no exterior da casa. Então acaba com certeza criando um certo estresse dos pais para os filhos, mas nisso também estamos a trabalhar com o Ministério da Justiça para conhecer os seus dados estatísticos relativo à questão de violência sobre as crianças e alguns outros dados que eles têm relativo a essa questão do trabalho infantil, que eles também têm estado a fazer algumas atividades relativas a esse assunto junto à proteção social. Alô? Sim? Sim, já ouviu. Sim. Então, questões essas outras que vocês nos apresentaram sobre o lema, eventualmente poderemos partilhar com organizações de criança que nós também assistimos. E junto a essas instituições, a proteção social também tem feito o seu acompanhamento para saber quais são as medidas que eles, no fundo, têm estado a ter em relação a essa situação de proteção, quais são as atividades que eles conseguem desenvolver com esse número de crianças nesse momento no ambiente institucional e que tipo de apoio por parte do governo poderíamos dar. Portanto, o Unicef, enquanto parceiro, também nos ajudou a chegar até essas instituições, levar alguns tipos de apoio específicos que cada uma precisou. Conhecemos a nível de cada instituição de criança os seus problemas e também estamos a fazer partilha de alguns materiais que o Unicef nos forneceu em relação a essas crianças que estão institucionalizadas, para que elas possam ter algum tempo ocupado com atividade mais concreta, bem como outros materiais que as próprias instituições fizeram uma lista e nos apresentaram para partilhar com o parceiro do Unicef, que tem estado a apoiar nesse sentido. Muito bem. Muito bem. Mas também o governo, em relação a essa questão do trabalho infantil, eu posso dizer que, infelizmente, não teve ainda dificuldade financeira para a realização de algumas outras atividades no âmbito do trabalho infantil, mas tudo que havia o ministro pronunciado sobre a atividade deste ano, infelizmente, eram todos eles presenciais e, por conta desse distanciamento, não nos foi possível e também a verba acabou não ficando ela disponível para tal, porque foram quase todas elas realocadas para se atender à questão do Covid. Basicamente, da parte do Santo Leite, não sei se falei com alguma preocupação que ainda queiram colocar, seria isto, também não estou muito assim a se escutar. Obrigada. Juscelino, muito obrigado pelo esforço de partilhar com todos nós a informação que tem disponível relativamente a São Tomé e Príncipe. Eu creio que foi perceptível para todos. Nós procurámos, pelo menos, que assim fosse. As pessoas, tanto quanto eu posso ver, os colegas que estão do outro lado do computador parecem estar cientes e iam tomando apontamentos, pelo que eu
posso presumir que tenha ficado entendido aquilo que foi a sua apresentação. Muito obrigado, Jorgelino. Eu creio que, apesar de tudo, foi bastante importante conseguirmos estar a este momento entre nós, partilhando estas percepções e estas informações que, de alguma forma, dão uma ideia bastante eloquente daquilo que são as dificuldades que cada um dos Estados-membros sente, das estratégias que também estão a ser implementadas e até, em algum caso, a expectativa que tem em que estes problemas possam ser debelados com o apoio de alguns parceiros internacionais. Isso ficou bastante claro naquilo que foi a intervenção, particularmente da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe. E, portanto, antes que a chamada caia novamente, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos vós pelo tempo que dedicaram, pela vossa atenção em partilharmos esta informação entre todos, não sem antes de vos recordar que gostaríamos de receber a ficha de atividades de cada um dos Estados-membros para partilharmos depois com a OIT e isso poder subsidiar aquilo que é a informação que a CPLP habitualmente entrega a propósito da evolução do tema nos nossos Estados-membros. E gostava de aproveitar estes minutos só para perguntar se algum de vós tem alguma informação adicional que queira partilhar com os demais, alguma questão que gostasse de colocar aos respectivos pontos focais. Não vejo, então, se todos estiverem de acordo, iríamos dar a reunião por encerrada. Voltaríamos seguramente numa outra oportunidade a partilhar estas informações por correio eletrónico ou até marcando uma segunda reunião de pontos focais num momento em que entendam pertinente fazê-lo, para agregar informação que seja importante. Não havendo mais questões, eu despedia-me, fazendo um agradecimento, novamente reiterando os nossos agradecimentos à OIT e a todos os Estados-membros que estiveram presentes, naturalmente à presidência cabo-verdiana que nos acompanhou nesta reunião, e a todos vós um resto de um bom dia, votos de um resto de dia mundial contra o trabalho infantil com atividades relevantes em cada um dos Estados e despeço-me até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.